Olá, professores do segundo ano. Sejam bem-vindos ao HTPE da semana de 10 a 14 de fevereiro de 2025, referente ao planejamento do Plano Pedagógico de Língua Portuguesa da semana de 17 a 21 de fevereiro. Para acompanhar esse HTPE, você precisará estar aí com o seu material do Novo Lendo, você fica sabendo, com o guia de orientações didáticas do professor e também com o livro do aluno. A semana de 17 a 21 começa com o dia 1, na segunda-feira, com a sugestão de utilizar 2 aulas para essa atividade, sendo as páginas de 13 a 16. A leitura sugerida é uma leitura sugerida pelo próprio material. É o Quem Tem Medo de Quê? Da Ruth Rocha. Esse material foi enviado para a coordenação em PDF, caso a escola não disponha do livro. Sabemos que não é o ideal, né? Que o ideal é que se tenha o livro em mãos, mas caso isso não seja possível, foi enviado um material em PDF para que você possa utilizar com as suas crianças. Esse livro fala, como o próprio nome diz, de medos, mas também vai possibilitar algumas questões de consciência fonológica, porque ele é um livro que ele tem um texto rimado. Então, tem muitas rimas, é um livro escrito em versos, em estrofes, então dá para a gente conversar com as crianças na questão da consciência fonológica, que é muito importante no processo de alfabetização, sobre a questão das rimas. Pode-se também ser feito uma lista de medos, os medos que aparecem, né, neste livro. É claro que tudo isso, professor, vai depender muito da sua turma, do rendimento da sua turma. Você, mais do que ninguém, conhece a sua turma e sabe se será possível utilizar essa atividade extra que eu estou enviando através das coordenações a partir deste livro da Ruth Rocha. Na atividade extra que eu estou sugerindo e enviando para vocês, existem várias fichinhas, por exemplo, como aqui, ó, segredo, medo, irmão trovão, infantil caiu e assim por diante. São medos, né, e palavras que aparecem lá no livro da Ruth Rocha. E é bastante interessante para trabalhar a questão da rima com as crianças. Por exemplo, infantil e caiu, elas terminam com letras diferentes, porque aqui a gente pode, inclusive, trabalhar com as crianças e corrigir um erro conceitual de que rima é quando termina igual, né? E trazer essa questão para o som mesmo. Então, sugere-se, né? Sugiro que essas fichinhas sejam dadas para as crianças, elas recortam, embaralham e depois podem aí colocar, parear as rimas. Se você achar que são muitas palavras, pode-se diminuir a cartela, o documento está em Word para que você possa editar, diminuir, caso não haja tempo para trabalhar. São muitas palavras, aqui eu coloquei só algumas. Então, dá para você utilizar apenas uma parte da cartela, enfim. Fica aí uma sugestão, de acordo com a sua turma, de, aproveitando o texto da Ruth Rocha, o excelente texto da Ruth Rocha, trabalhar nesse início de ano a questão de rimas com as crianças através, pode ser de um jogo, de pareamento, fazer duplas, né? Alguma coisa que vocês, claro, sabem aí muito bem como proceder. Então, uma outra possibilidade também, como eu já disse, uma lista de medos que aparecem na história. Bom, quando a gente fala exatamente da questão do livro, então nesse primeiro dia a gente vai falar da página de 13 a 16. Na página 13, aqui eu estou na plataforma Formar, apresentada para vocês lá na formação inicial, vocês também têm esse acesso. E aqui na plataforma Formar, eu estou aqui na página do livro do aluno, que é igual àquela que os alunos têm. Então, ela começa nessa página aqui na página 13 e as orientações dessa página estão lá no guia, na página 117. Então, é muito importante que a gente vá para o guia, porque o guia ele traz exatamente as orientações para além da página, daquilo que a gente vê na página do aluno. Então, sugere-se que antes de começar, você fale sobre você,
suas características físicas, psicológicas. Converse com as crianças qual é a diferença, né, de uma característica física, psicológica. Deixar que as crianças falem deles, das características deles, e só depois falar para as crianças que elas vão conhecer esse menino da foto, a história desse menino que é o Caio. Aqui tem uma coisa que nos chama a atenção, o texto ele já vem em letra cursiva, e para estranheza de alguns, né, já na primeira página, letra cursiva. A gente sempre precisa se lembrar de que com o adiantamento da alfabetização na BNCC para o segundo ano, existem habilidades que falam de conhecer né, os 4 tipos de letra, porque para a criança estar alfabetizada, ela precisa conseguir, ao menos, ler, né, os 4 tipos de letra. Então, é claro que já começa aqui com a letra cursiva, e aí você pode conversar com as crianças, chamar a atenção delas para essa questão da letra, explorar o alfabeto da classe que tem lá os 4 tipos de letra. E aqui embaixo, na parte de baixo, onde fala da cidade, né, do lugar onde o Caio mora, o que o guia sugere é muito interessante que você traga um mapa do Brasil, mostre onde que é, né, a cidade, vá para que as crianças vão fazendo inferência, né, não dar a resposta já diretamente, mas que no mapa elas vão localizando ali a questão da cidade, que é Belém, e também na hora de completar, pegar o alfabeto novamente, mostrar a letra cursiva, que aqui ela vai ter que colocar um E, né? 2 vezes o E e depois o M da letra cursiva. Explorar também no mapa, aproveitar que esse mapa já estará, aproveitar e conversar com as crianças sobre o lugar delas, né? Onde elas moram, localizar isso no mapa. Então, vejam que é só uma página, mas que através do trabalho com o guia, a gente percebe que é um trabalho bastante enriquecido. Então, a página 14 tem a continuidade do texto. A página 14, as orientações estão no guia na página 118. Aí nós temos aqui uma possibilidade de roda de conversa, né, das crianças falarem um pouco sobre as histórias delas, e depois aqui para falar um pouquinho do medo, né, do medo delas, do que é que elas têm medo, depois da leitura do livro, se aqueles medos que aparecem no livro, elas também, né, os têm, se elas têm esse medo ou não. Então aqui também rende uma boa roda de conversa. Já na página 15, as orientações estão no guia na página 119, então lá fala para explorar bastante essa imagem, quantas pessoas tem na foto, como elas são, características, e aqui embaixo tem a pergunta, né? Esse grupo que aparece na foto, a que se refere. Sugiro que aqui vocês não leiam para as crianças, mas peçam que elas leiam junto com vocês, acompanhem com o dedinho, façam uma pseudo-leitura, leitura falsa, ainda que elas não leiam, porque a gente tem aquela preocupação agora muito grande da fluência leitora no segundo ano. Então, todas as oportunidades que a gente tem de colocar essas crianças para ler, ajustar a leitura junto com a leitura de um leitor mais experiente, nesse caso você, é bem importante. Então, explorar aqui a leitura das frases, quantas palavras tem nessa frase, quantas tem nessa. Dá para se fazer um bom trabalho também de consciência de frases aqui, de leitura, antes mesmo de chegar na questão propriamente dita, que é a interpretação da imagem, né? Que é o que essa imagem retrata. Aqui nós temos uma pergunta que vai exigir que a criança escreva, né? Pela imagem da fotografia, que pessoas você acha que fazem parte desse grupo. Então, é importante que aqui também seja construído com as crianças as palavras. Vocês sabem que esse material Novo Lendo, ele não traz as respostas, né? Então, construa com as crianças. Esse senhor de cabelo branco aqui, ele é qual grau de parentesco, por exemplo, da menina? Ele é avô, né? Isso tudo construindo coletivamente, claro. Vamos escrever avô. Quantas letras? Qual a letra inicial? E veja que aqui você já está trabalhando uma questão de consciência silábica. É um trabalho que vai se demorar mais? É um trabalho que vai ser mais demorado. Mas veja a riqueza da consciência fonológica que você pode construir aqui numa lista de palavras.
né? Aí, seguindo para a página 16, lá no guia as orientações estão lá na página 120. Aqui tem muitas possibilidades de intervenção também. Vocês sabem, esse ano nós temos uma novidade, que nós vamos utilizar somente esse material em sala. Então, nós temos um tempo a mais para nos deter em cada questão e transformar cada uma dessas questões em situações de leitura e de escrita. Então, mais uma vez aqui dá para conversar sobre a família das crianças antes de perguntar se todas as famílias são iguais àquela da fotografia, porque elas podem fazer esse comparativo a partir da própria família delas, ou mais numerosa, ou menos numerosa, quais são as diferenças. Então, utilizar aqui também para a leitura das sentenças, quantidade de frases em cada palavra. Aqui nós temos uma situação de que a criança vai desenhar a sua família e escrever o grau de parentesco. Aqui, na semana que vem, você já deverá ter feito uma sondagem e saberá quais crianças necessitam mais de sua intervenção. Então, aproveite esse momento, esteja com as crianças de hipótese pré-silábica ou silábica, intervindo no momento em que elas vão escrever o grau de parentesco. E aqui mais uma oportunidade, né, de escrever aí a palavra avô. Então, é uma palavra curta, mas que também pode ser utilizada com diversas intervenções. Bom, na página anterior, na página 15, não consta aqui na página do livro, consta somente no guia, naquela página onde as crianças fazem uma análise da imagem da família, consta lá do guia uma sugestão de uma atividade com parentesco, que eu já coloquei para vocês lá no plano pedagógico. Então, tem essas fichas com parentesco para que vocês recortem, coloquem na lousa, explorem essas palavras do grau de parentesco. Caso você queira e sua escola tenha condições de imprimir um para cada criança, você pode proceder também de maneira diferente, né? Mas olha como é interessante, essa atividade ela está sugerida no guia e não na página. Por isso é muito importante que a gente esteja atento à leitura do guia e não só da página do livro. Continuando, a gente tem no dia seguinte, né? A gente sugere mais um dia de 2 aulas. A leitura do Meu Avô é um Problema, é um livro talvez pouco conhecido, com a sugestão. A justificativa da sugestão é porque a temática do avô ela é explorada, né? Ela começa a ser explorada lá no dia anterior, com a palavra avô e tudo mais, e nesse dia ela vem com a música, o cartaz do avô. Então, esse livro ele fala, né, de um avô, a história de um avô. Então, sugere-se aí a leitura de leite desse livro, também enviada para vocês lá com a sugestão com o PDF, né, para que vocês utilizem. E aí a gente mandei lá no material complementar também uma sugestão de uma fichinha de leitura. Veja que é uma fichinha muito curta, a gente está no comecinho do ano ainda, né? Mas se todas as crianças, todos os dias, treinarem um pouquinho da leitura, elas com certeza terão uma evolução bastante significativa. Aí, você pode se perguntar, mas a criança que ainda não lê. A criança que ainda não lê vai precisar muito da intervenção do professor. Nem que seja uma pseudo-leitura, uma leitura falsa, onde você lê e ela lê depois com o dedinho. Tudo isso vai se criando uma série de habilidades, né? Vai se desenvolvendo uma série de habilidades que com o tempo vão ajudá-la a ler. E veja, é uma fichinha que promove também um trabalho com vocabulário, porque tem a palavra imenso, monumental, né? Então, a questão do vocabulário, ela é muito importante para o desenvolvimento da fluência leitora, porque a criança precisa, ao ler um trecho, conhecer aquelas palavras, porque isso faz com que ela compreenda. Então, é importante que a gente sempre trabalhe vocabulário com a criança. Então, é uma fichinha que pode ser trabalhada aí a questão da leitura propriamente dita, mas também a questão do vocabulário. Com relação às páginas do livro, como a gente pode ver aqui, nessa semana a gente vai trabalhar, então, as páginas de 17 a 20. Aí tem aquela questão do cartaz,
explorem muito esse cartaz que vem lá, né, com um anexo do material. Lá na página 121 do guia, tem muitas perguntas para que você faça, para que você proponha para as crianças com relação a esse cartaz, para que ele possa ser explorado. E esse cartaz deverá, depois desse uso, ter deixado, né, aí na sala, para que ele seja utilizado como consulta para as crianças, enfim. Aí nós temos na página seguinte, na página 18, as orientações no guia na página 122. Então, são algumas questões de interpretação, compreensão e interpretação da música, e que aqui também, ó, são 4 questões. Se demore nessas questões, na questão da leitura, explore a leitura, o ponto de interrogação e também a escrita. Faça escrita conjunta, coletiva com as crianças, onde as crianças podem refletir sobre essa escrita, para que ela possa, então, ir também aqui desenvolvendo habilidades de escrita e de leitura. Aí nós temos na página 19, também prevista para esse dia, mais questões de consciência fonológica, de análise de palavras, que devem ser feitas com bastante cuidado, ouvindo muito as crianças e suas reflexões, para que elas possam aí avançar. Aqui também, ó, tem palavras parecidas, início parecido, favorece muito a questão da leitura, para que as crianças acompanhem a leitura e diferenciem uma frase da outra. E por último, aí desse dia, né, do dia 2 dessa semana, nós temos essa página onde, mais uma vez, ó, consciência fonológica pura aqui, né, trabalhando sílaba inicial, final, primeira letra, última letra, de palavras, né, convencionais e o seu diminutivo. Então, aqui possibilita um trabalho bem grande de consciência fonológica. Aqui também chamo sua atenção que somente no guia e não na página do caderno do aluno há uma sugestão de 2 jogos que estão naquele encarte, o brincando com as palavras. Então, esse anexo, eu já montei também esse jogo e ele também já está no plano pedagógico. Esse é um jogo muito interessante. Você vai colocar as crianças em dupla, cada dupla vai receber uma dessas cartelas e aqui o X e a bolinha. Cada criança da dupla escolhe ser o X ou a bolinha e escolhe uma dessas palavras para ler. Se ela ler corretamente, ela vai colocar, no caso, a bolinha dela, né, ou o X, e aí vejam que ela tem que fazer um jogo de estratégia, né, porque é como um jogo da velha convencional. Ela precisou fazer 3, né, 3 palavrinhas, mas ao mesmo tempo ela precisa escolher palavras que ela talvez consiga ler ou não consiga ler. Aí você deve estar se perguntando, mas é difícil no início porque as crianças nem todas leem. Mais uma vez aqui, você vai precisar estar nos grupos das crianças que ainda não leem convencionalmente. Aquelas que já leem, você pode, né, deixar que trabalhem sozinhas, e aqui você já vai conhecer, aí já vai ter feito a sua sondagem, você vai acompanhar aquelas crianças que necessitam da sua intervenção. Bom, aí também ainda referente à página 20, mas constando lá no guia, na página 124, tem essa questão que é bastante interessante. É o jogo da loto, né? Então, cada criança vai ter uma cartelinha dessa daqui, menor, que está lá no seu anexo do plano pedagógico. E você vai imprimir essa aqui com umas palavras bem grandes e você vai sorteá-la de um saquinho. Só que reparem, você vai mostrar em letra cursiva e a criança deverá reconhecer na cartela dela a mesma palavra na letra tipo bastão. Então, mais uma vez, é uma atividade para que a criança reconheça os tipos de letra. E aí você pode dizer, né? Mas vejam que é uma atividade de reconhecimento. Aqui, em momento algum, se pede para que a criança
trace a letra cursiva, mas é importante que ela reconheça. E por que isso é importante? Isso refere-se à habilidade que a criança precisa ter na alfabetização, de que a letra ela tem formas diferentes de traçar, mas que o som permanece o mesmo. Então, vejam, é isso que ela deve perceber, que o avô, como está traçado aqui, é a mesma palavra avô como está traçada na cartela dela. As cartelas têm formulações um pouquinho diferentes de palavra para funcionar como um bingo. Haverá uma criança, ou duas ou três, que terminarão primeiro, certo? Então, essa é a atividade do jogo da loto, previsto no guia na página 124, referente à atividade da página do aluno, na página 20. Continuando, a partir de agora, nós temos aí dias de uma aula só, né? Então, vocês vão ver que o livro a gente vai utilizar menos páginas, porque a gente tem aí dias com uma aula somente. Bom, no dia 3, a gente vai, então, retomar, eu coloquei aqui no dia 3, caso seja preciso, né? Retomar aquelas questões lá do jogo anteriormente, porque pode ser que aqueles jogos você não consiga fazer tudo naquele dia só, então você consiga fazer um, né? Ou você precise fazer os dois ou um outro jogo nesse dia para retomar antes de utilizar a página 21 e 22 do livro. Aí vai ficar, né, mais uma vez, com a questão de que como é que a sua turma, né, rende, como é que é o andamento aí das atividades com a sua turma. A questão do material para leitura de leite é o Bichodário. É um livro que também foi enviado como PDF. Esse livro ele possibilitaria, na verdade, não só a atividade de alfabetização para um dia, mas para todo um projeto, porque ele traz, né, muitos nomes de animais e características, cada um com uma das letras do alfabeto. Então, possibilitaria muitas outras atividades. Mas eu estou ali sugerindo, eu mandei esse daqui, né, como sugestão lá no material extra que eu estou enviando para a coordenação, que é um de pareamento também, com alguns animais, não todos, porque são muitos, alguns animais que aparecem no bichodário, para que a criança faça o pareamento. E veja, envolve leitura, né? Você vai oferecer esse material para a criança, ela vai recortar, embaralhar e ela deverá parear. E eu escolhi propositadamente alguns animais diferentes. Olha, aparece uma irara, lontra, sagui, os outros já são mais conhecidos, né? Que é exatamente para ir de encontro ao trabalho do vocabulário que eu já mencionei para vocês, que é muito importante enriquecer o vocabulário dessas crianças, né? Então, estou sugerindo lá como atividade do dia, caso seja possível, com a sua turma, esse enriquecimento, essas fichinhas através do bichodário do livro. Bom, na plataforma, então, nós temos nesse dia 2 páginas para trabalhar, né? Previstas lá, a 21 e a 22, que são páginas que trabalham muito a consciência fonológica. Então, mais uma vez, trabalhar com todo cuidado. Aqui são questões de vários tipos de letra. E aqui na página 21, que faz a referência lá no guia da página 128, existe, depois eu vou mostrar para vocês, também a sugestão de uma caixa. Essa caixa é passada pelas crianças e dentro da caixa tem uma questão que envolve consciência fonológica e indiretamente envolve também a questão de leitura. Esse anexo também está lá no plano pedagógico de vocês e daqui a pouco eu vou mostrar ele para que vocês vejam qual é. Aqui a gente tem mais questões de consciência fonológica, então é um dia que se vai manejar, né? O que é a consciência fonológica? Manejar, manipular os sons de uma palavra, e isso é muito importante dentro do processo de alfabetização. Então, é um dia que, né, precisa ser feito esse trabalho aí com bastante cuidado. Então, vou mostrar para vocês aquela sugestão que eu disse que está lá no guia, é essa daqui. Então, vocês vão colocar essas fichinhas que estão
já prontas aqui, vocês vão colocar numa caixa e passar entre as crianças. Aí você pode colocar uma música, parar, colocar uma criança de costas e dizer pare. Aí você, né, vai pensar em estratégias que parou a caixa, a criança que está deverá ler. Claro, aquelas que precisam da sua ajuda, você deverá utilizar. Então, por exemplo, são fichas do tipo: quantas sílabas tem a palavra doce? Cite uma palavra que rime com algodão. Quais as diferenças entre as palavras figura e figurinha? Então, vejam que é uma atividade extra constando lá no guia, né? Que traz aí um reforço nas questões do estudo da consciência fonológica. E aí nós vamos então para o dia 4. O dia 4, a sugestão é a página 23 e 24. Aqui também aparece a questão da caixa de perguntas, porque caso não seja possível, né, no dia anterior, ela também pode ser remanejada para esse dia. Então, você vai aí fazendo um remanejamento de acordo com a sua turma. A sugestão é a velhinha que dava nome às coisas, porque a gente nesse começo de trabalho, né, vai falar do nome, vai falar aí do cartório, do registro em cartório da certidão de nascimento. Então, nessa referência ao nome, a gente traz a sugestão da velhinha que dava nome às coisas, e como sugestão, esse primeiro trecho, aliás, do livro da velhinha que dava nome às coisas. Vejam que é uma atividade que vai envolver leitura, porque a criança vai precisar ler. Mais uma vez, esteja ao lado daquelas crianças que precisam da sua intervenção, porque a sua intervenção vai proporcionar um avanço na leitura sempre. E a escrita, porque a velhinha apelidou o velho carro de... Então, você já leu, aí a criança vai completar aqui o nome. A velha poltrona onde descansava, apelidou de... Então, vejam, uma atividade de leitura e de escrita que você pode trabalhar com a sua turma, mais uma vez enfatizando, dependendo do andamento dela, se você conseguir aí uma atividade extra de leitura e de escrita. Bom, na plataforma, então, o que é que nós temos, né, nesse dia? Nós temos, então, a página 23, e aqui é muito importante, mas muito mesmo, que você leia o guia. No guia, na página 129, tem todo um trabalho que é sugerido para que você faça com esse cartaz, porque isso também tem um cartaz que é importante que você fixe lá na frente, na lousa, e vá demonstrando para a criança e deixe para consulta ali por algum tempo. Lá no guia, então, na página 129, tem a questão para você conversar com as crianças sobre nomes, sobre o direito ao documento, sobre, né, você pode perguntar para as crianças se elas sabem da escolha do nome delas, você pode levar outros documentos seus, enfim. E tem também uma sugestão da leitura do poema do Pedro Bandeira, né, que fala sobre nomes, e que também eu coloquei no anexo do plano pedagógico para que vocês tenham acesso. Você pode imprimir bem grande, colocar na frente ali da lousa, ler com as crianças, pedir que elas localizem palavras, muitas possibilidades você pode fazer, então, com a leitura e a partir dessa página, enfatizando a importância da leitura do guia. Esta página ela é muito importante, tem muitas questões, mas que estão embutidas na leitura do guia. Se você, professor, não lê, você não consegue fazer um trabalho mais aprofundado com as crianças com relação a essa página. Na página 24, nós temos também lá no guia, e eu coloquei para vocês também já prontinha, caso vocês queiram utilizar nesse documento de atividades extras, uma fichinha para uma entrevista de um funcionário a respeito do nome dele. E aí, caso você, né, fala-se ali para as crianças, né, cada criança, ou cada dupla, ou cada trio entrevistar um funcionário, mas caso você ache que isso ainda não é possível, porque estamos nós no começo do ano, sugiro que você faça coletivo, sugiro que você traga um funcionário para a classe, as crianças podem ler as perguntas, mas não leia você. Deixe que as crianças leiam as perguntas, registrem as respostas. A fichinha está pronta lá no material extra que está sendo enviado essa semana, certo? Então, depende do andamento da sua classe, você pode aí
trabalhar dessa forma essa entrevista, que mais uma vez está prevista no guia e não nessa página. Mas vejam que pode ser uma atividade de muito enriquecimento, porque envolve a leitura de perguntas, a oralidade, a escuta ativa, a escrita. É uma atividade simples, mas que vai envolver diversas questões muito importantes para o processo de alfabetização. É dessa fichinha que eu me referia, ó, a essa fichinha que eu me referia, na verdade. Então, ó, são perguntas simples. Qual é o seu nome e sobrenome? Quem escolheu o seu nome? Você sabe por que escolheram esse nome para você? E você gosta do seu nome por quê? Então, tudo isso daqui está na fichinha que a criança pode ler, né? Algumas crianças podem ler, e aí elas podem tomar nota de acordo com as respostas deste funcionário. Então, indo para a último dia dessa semana, a gente vai falar da página 25 e 26 do material Novo Lendo. O guia, né, as orientações dessas páginas estão contidas na página 131 e 132. A leitura de leite sugerida é A Casa das 10 Furunfunfelhas, porque essas páginas vão falar de parlendas. E este é um livro que traz diversas parlendas, trava-línguas, é um livro interessante nesse sentido, então essa é a justificativa da escolha dessa leitura aí, que também foi enviada lá para vocês. Então, na página 25, então vamos só olhar aqui. Eu enviei algumas fichinhas de sugestão de leitura, para que vocês utilizem com as crianças por nível de leitor. Então, para os pré-leitores 1 e 2, eu coloquei aqui na sainha das personagens da história 3 palavrinhas muito parecidas, com letra bastão, porque vocês vamos relembrar. O pré-leitor 1 e 2, ele muitas vezes não conhece sequer a letra, né? Ele ainda ele não faz praticamente nenhuma referência ao som, então é importante que sejam palavras curtas, palavras aqui nesse caso parecidas, mas com uma letrinha que mude para ele ir percebendo essa questão sonora. E é claro que ainda assim ele vai precisar do seu auxílio, porque o pré-leitor 1 e 2 ele não consegue. Então, mostre primeiro você, letra por letra, faça a junção do som junto com ela, né? Então, a, ma, la, a, mala. Faça todo esse trabalho mesmo bem inicial de leitura com o pré-leitor nível 1 e 2 para que ele possa avançar. O pré-leitor 3 e 4, ele começa a ter uma noção ainda muito rudimentar, então coloquei palavras um pouquinho maiores e que também estão lá no livro para que ele possa fazer a sua leitura. E o leitor, tanto iniciante quanto fluente, aí já coloquei, né, alguns trava-línguas, algumas parlendas que tem lá, e notem, com a letra de imprensa, porque o leitor iniciante, o fluente, ele já precisa começar a ter esse domínio maior em todos os tipos de letra, para que ele possa ler todos os tipos de letra. Então, sugiro, para que se você consiga, de acordo com o andamento da sua turma, propor essas fichinhas de leitura através do livro As 10 Furunfelhas. Bom, vamos então agora olhar a questão da plataforma, né, desse dia. Nesse dia, nós temos a página 25 e vejam, aquilo que eu falava para vocês, ó, ele vai falar um pouquinho sobre a questão das parlendas, né? Então, você conhece a parlenda abaixo, aí fala para ler a parlenda marchando, pulando, depressa, devagar. Você pode trabalhar a leitura aqui também com as crianças, funcionar como uma fichinha. E aqui continua, ó, a questão da parlenda, né? Esse estudo das parlendas, por isso a escolha do livro das 10 Furunfelhas e tudo mais. E existe uma questão sugerida também no guia, né? Bom, que já fica para a semana que vem. Fica uma questão sugerida lá no guia, né? Referente à página 26, e lá no manual
né, no guia está na página 132, é de que você, aquela parlenda, primeiro, sugere-se que seja recitada até que a criança decore, né? Um, dois, feijão com arroz, para que depois a criança possa recortar palavrinhas daqui e colocar aqui na parlenda aquelas que faltam. Veja que vai envolver mais uma vez a leitura. Esteja mais uma vez com um grupo de crianças que precisam da sua intervenção. É possível que muitas, né, ou algumas crianças da sua turma já consigam realizar sozinha. Você pode agrupar as crianças que precisam de intervenção e estar mais com esse grupo que precisa que você as ajude mais, certo? Então, essas são as atividades do guia desta semana, referente do guia e do material do aluno, né? Referente ao planejamento da semana que vem. Espero ter auxiliado você, professor, no seu planejamento de boas atividades. Estou sempre à disposição, trabalharemos juntos nesse ano. Não deixe de registrar a sua presença nesse estudo, num Forms que será encaminhado pela sua coordenação. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.